400 metros abaixo do nível do mar. As irmãs aqui vão poder passar lama do Mar Morto no corpo, no rosto. O único perigo, realmente, eu tenho que avisar porque é verdade. Diz que depois que passa muita lama, 20 minutos, rejuvenesce 5 anos. O perigo é os maridos não reconhecerem as irmãs depois. E os obreiros aqui, os professores, podem entrar na água até com a revista dominical, porque não vai afundar. Não afunda. Se afundar, irmão, porque Deus queria te levar mesmo. Não afunda. Então, procura a gente no final, eu dou todas as informações. Tá bom? Vejam, meus irmãos, o verso 3 vai terminar dizendo uma coisa que eu acredito que é a tônica desse momento profético. O que é o tempo? O tempo é o período contínuo no qual os eventos se desenrolam. O tempo é a duração relativa das coisas que traduz para o ser humano a definição de passado, presente e futuro. Nós vivemos limitados ao tempo, ao espaço. Deus não. Isaías 9,6 diz que Ele é o Pai da eternidade. Isso significa dizermos, não imagina, irmãos. Com relação ao tempo, a gente tem aquilo que é mortal, ou seja, tem início e tem fim. Início está toda a criação. A gente tem aquilo que é imortal, tem início, mas não tem fim. Nesse caso tem o ser humano. E aí entra aquilo que é distinto de tudo, toda a criação, eterno. Deus é eterno, não tem nem início e nem fim. Não importa o quanto no passado você volte, não tem início. Não importa o quanto no futuro você avance, não tem fim. Isso dá um nó na cabeça. Por quê? Porque tudo, pastor Vitor, né? Pastor Vitor, tudo que a gente conhece, tudo que a gente vê, tudo foi criado a partir de alguma coisa. Tudo teve início. Então a nossa mente é muito limitada para entender isso. E olha, isso é tão tremendo, porque vejam, tudo que a gente tem aqui, por exemplo, tudo que você vê e conhece, teve origem em alguma matéria-prima. Não se faz nada sem matéria-prima. Carro, roupa, móveis, a igreja, tudo que você conhece tem matéria-prima para ser criado. Deus não. Deus não precisa de matéria-prima para criar nada. A Bíblia diz que Ele chama à existência as coisas que não existem. Significa que para você e para mim o nada é o fim ou o vazio. Para Deus não. Para Deus o nada é matéria-prima. Na tua mão, pastor, não tenho nada. Não tem nada, acabou. Na mão dele, o nada cria. Oh, aleluia. Quem pode louvar a Ele por isso? Deus não é como o ser humano. Deus não erra. Deus não se precipita. Deus não improvisa. Improvisa é um termo humano. Deus não trabalha com plano B. Você pode entristecê-lo, mas não pode decepcioná-lo, porque Ele já sabia que você errar onde você errar. Quando você nasceu, Ele já sabia seu nome. Quando você veio para cá hoje e penteou o cabelo, até os fios que caíram da sua cabeça, Ele já sabia antes de cair quantos seriam. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o último. Ele é tudo. Se você tenta ser, eu quero ser o primeiro, Ele diz, não, o primeiro sou eu. Ah, então não quero mais nada, eu vou ser o último. E não, o último sou eu também. E é interessante que na carta a Laodiceia, ele diz o seguinte aí, ele se apresenta a Laodiceia e diz o seguinte, ó, isto diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Geralmente, o amém é no final, parece muito estranho. Se a gente olhar basicamente, a ideia seria dizer o quê? Eu sou o princípio da criação, no final dizer o amém. Mas ele primeiro é o amém, para depois dizer que é o princípio. Isso deixa claro para a igreja que ele está mais preocupado com como você vai terminar do que como você começou. Você pode até ter errado, ter falhado, mas está dizendo, ó, agora, hoje, nesse domingo, dá tempo. Dá tempo de encher a botija de azeite, dá tempo de pedir perdão, dá tempo de reclamar. É hoje aqui, dá tempo, hoje dá tempo. Amanhã não garanto, mas hoje aqui é dia, é aprazível. Quem crê que Deus é o Deus da oportunidade? E eu lhe garanto que vale a pena muito você ouvir o que eu tenho a dizer aqui. Veja, uma história verídica conta que 2 garotos estavam dentro de um vagão de um trem. E aí, um achou uma Bíblia embaixo do banco. Ele pegou a Bíblia, um olhou para o outro, o pastor pegou a Bíblia.
virou a Bíblia pelo avesso e falou assim, ó, vamos rasgar e jogar pela janela. Atrás tinha um senhor. O senhor levantou, olhou e falou assim, ó, se eu fosse você, não fazia isso com a palavra de Deus. Aí um dos dois, um olhou para o outro, olhou para o senhor e falou assim, mas por quê? Ele disse, olha, tinha um navio pesqueiro, que a tripulação era muito ímpia, e eles estavam de folga, e pararam o navio em mar aberto, e estavam bebendo. O único cristão no navio era um cozinheiro, e eles sempre faziam chacota com o cozinheiro por ser cristão. E eles estavam bêbados, o dia todo bebendo de folga. Então pegaram, um foi na cozinha escondido, pegou a Bíblia do cozinheiro, pegou o anzol, pegou um toicinho, amarrou e viu de longe um tubarão. Aí falou, vamos dar a palavra de Deus para o tubarão comer. Aí jogou. Nisso, o que estava com o anzol, todo mundo rindo, estava tão bêbado que foi chamando o tubarão, caiu na água. Irmão, quando caiu na água, o tubarão virou, desceu e veio. Já viu aquele filme antigo do tubarão? Nessa hora todo mundo gritando, desesperado, jogou uma boia na água, mas ninguém conseguia ter reação rápida, de tão bêbado que estava. E de repente, quem aparece? O cozinheiro vem correndo, com um facão no dente, e pula e mergulha. O homem bêbado afundou, o tubarão emergiu. Daqui a pouco apareceu uma poça de sangue. Todo mundo gritando, morreu o homem. Matou os dois. De repente, aparece um tubarão. E ele se debate. De repente aparece o bêbado desmaiado nos ombros do cozinheiro. Ele havia rapidamente conseguido enfiar aquela faca na garganta e assustar o bicho. E ele foi embora. Trouxeram os dois para dentro do navio, e, com muito custo. E o homem bêbado e muita gente do navio se converteu e se arrependeu. Nessa hora o garoto fechou a Bíblia e falou, opa. Aí um olhou para o outro e o outro falou assim, olha, do jeito que o senhor fala esse negócio, é verdade mesmo. Ele falou, é verdade. O outro falou, o senhor estava lá. Se é verdade, o senhor estava lá. Ele falou, eu estava lá. Então o senhor ajudou a trazer os dois para dentro do navio? Ele disse, não, eu fui o homem que jogou a Bíblia com anzol e toicinho. Se eu fosse vocês, eu não fazia isso com a palavra de Deus. É por isso que vale a pena você parar agora para ouvir o que Deus tem para você. Vejam, nós servimos ao Jesus que a Bíblia diz que ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Na sua presciência, Deus, antes de criar todas as coisas, sabia que o homem ia falhar e já criou o plano da redenção antes de criar o mundo. Todas as coisas foram feitas em João, está escrito, por ele, para ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando nós olhamos para o tempo que vivemos hoje, neste exato momento, olhamos para as profecias, a gente precisa se aperceber basicamente de uma coisa. Veja, quando é que o Apocalipse faz sentido para mim? Quando é que as profecias têm sentido para mim? Porque vejam, muitas pessoas não entendem o Apocalipse. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, eu não entendo nada do Apocalipse. Outros dizem assim, eu tenho medo danado do Apocalipse. A grande razão dessas questões e outras, a pior, talvez, estou vendo ali também o William, também ali, o William, gente boa, esse nome é bonito. Irmão, o grande problema das pessoas quando estudam as profecias, basicamente é o quê? Eles transformam o livro do Apocalipse em elo solto de uma corrente e ficam discutindo, discussões intermináveis sobre símbolos, figuras, e para por aí, as pessoas brigam, cada um tem uma ideia, cada um tem uma opinião, e ficam brigando através disso. E as pessoas não entendem. Vejam, o propósito de Deus ter dado a João a revelação do Apocalipse não era transformar o livro numa discussão interminável teológica, mas sim edificar a igreja. E para edificar a igreja, vejam, eu quando escrevi a revista, eu levei 3 meses para escrever essa revista. Não foi uma tarefa fácil. Primeiro pelos detalhes. A revista tem muitos detalhes e é diferente de um livro. Tem texto, áudio, verdade aplicada, 3 objetivos da lição. Cada tópico tem introdução pequena, tem 3 subtópicos, tem cada subtópico uma palavra do professor. Eu me vi no desafio porque são muitos detalhes e isso acaba levando muito tempo. Mas o que me fez gastar mais tempo, porque o Espírito Santo falou uma coisa muito clara no meu coração. Ele me disse que eu precisava ser didaticamente simples, para que as pessoas pudessem entender. Em segundo lugar, que cada tópico tivesse uma ligação com o tópico anterior, tivesse uma sequência lógica, e que cada lição, quando termina, levasse naturalmente à lição futura, e tudo tivesse uma ligação, para que as pessoas pudessem ter uma revelação e um entendimento contínuo, crescente.
até o clímax do Apocalipse, que é o quê? A volta de Jesus. Esse é um ponto, pastor, fundamental e vai fazer toda a diferença, que é o quê? Entender o tema do livro do Apocalipse. Quando você não entende o tema do livro do Apocalipse, o livro vira apenas uma discussão interminável teológica. Quando você entende o tema do Apocalipse, que está onde? Capítulo 1, versículo 7. Quando a Bíblia diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as línguas, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E aqui a gente vê duas palavras de idioma diferente no final. Sim é grego, amém em hebraico, mostrando que essa volta dele vai atingir tanto os judeus como os gentios, o mundo inteiro. Então, o tema do Apocalipse é a volta de Jesus. O sistema que nós vivemos hoje é chamado de sistema solar, porque todos os planetas giram em torno do Sol. O Sol do livro do Apocalipse é a volta de Jesus. É esse tema, capítulo 1, verso 7. Esse é o Sol do livro do Apocalipse. Todos os 22 capítulos do Apocalipse vão girar em torno desse Sol. A volta do Rei. Não o Jesus de Isaías 53, sem parecer, nem formosura, olhando para ele nada dá. Não. Não é o da cruz. É o ressurreto. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Não é mais o advogado, é o juiz de toda a terra. É Ele está voltando, Ele está vindo. Irmãos, eu venho dizer nessa igreja, essa noite, nessa manhã, não uma palavra de teoria ou de vertente teológica, porque a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Eu falei isso inclusive na quarta-feira lá com o pessoal aqui em Guarulhos. Irmão, aula de escola dominical e culto de ensino à noite não é sala acadêmica, não é sala de curso de faculdade. De eu chegar aqui e falar: irmão, tem essa linha aqui, tem também essa outra linha, e os irmãos se definem. Não, aqui é lugar de você saber o que essa igreja crê. Professores, nossos alunos têm que sair daqui sabendo o que a gente acredita, qual é a nossa visão da palavra. Se eu for para a presbiteriana, não tem vertente, ele vai me ensinar o que eles acreditam. Se eu for para a igreja batista, eles não vão me ensinar linhas, eles vão me ensinar o que eles acreditam. E eu fico lá ou não, se eu concordar ou não. Agora, quando chega na nossa igreja, na Assembleia de Deus, o que a gente está percebendo? Uma gama de gente mais nova que está vindo, mas que não tem visão de teologia assembleiana. É assembleiana, mas a visão é batista e presbiteriana. Quando não, visão adventista do sétimo dia. Eu conversei com o professor de EBD, sabe o que ele falou para mim? Não, a teologia da Assembleia é muito fraca. Eu falei: então me dá 5 autores da Assembleia de Deus. Não sabe, irmão. Eu falei: irmão, não é fraco, não é você que não conhece. Vejam que na revista que nós escrevemos, vários comentários dos professores são meus. E outros eu coloquei lá: Antônio Gilberto, Emílio Conde, Lourenço Onson, Cláudio Odô de Andrade, Stanley Orton, David Onguichu, Gesiel Gomes. São nossos autores, irmãos. Irmão, eu não tenho problema nenhum, por exemplo, de ler livro do Hernandes Dias Lopes. Eu leio e eu vejo pregações dele, eu acho uma bênção. O que me preocupa é quando a gente tem obreiro da Assembleia de Deus que conhece Hernandes Dias Lopes, mas não sabe quem foi Antônio Gilberto. Ô glória! Eu sei que é difícil dar glória nessa hora. Não, mas eu só estou mais forte. Me falaram: não, o pastor Elias não gosta só de melzinho. Se der só melzinho, não leva de novo. Tem que dar um giló com mocotó. Vamos embora. Vejam, irmãos, esse é um ponto importante. O tema do livro do Apocalipse é a volta de Jesus. O Rei dos Reis está voltando. O Rei dos Reis. O reino dele hoje está implantado em nossos corações. Porém, chegará e está perto o tempo onde, de forma literal, seu reino será implantado de norte a sul, de leste a oeste. Todos os reinos da terra serão destruídos e será implantado o reino de Deus sobre este mundo. Jesus governará sobre esta terra. Quem acredita que um dia verá esta terra o reino dos reis, o Senhor dos senhores? Igreja, o rei está voltando. O rei está voltando. Eu estava pregando ontem no congresso de adolescentes lá na igreja do pastor Antônio de Paula Júnior, deputado federal, lá no Rio. E eu estava dizendo para os adolescentes, falei: irmão, fiquem tranquilos, o túmulo dele está vazio. Ele está vivo. Ele está aqui hoje. Ele está aqui, igreja. Ele está aqui, ele está vivo. Irmãos, eu falei com ele
famoso 1 minuto de silêncio. Nós, artistas, um jogador de futebol, 1 minuto de silêncio. Se teu Jesus estiver morto, irmão, não precisa dizer nada. Pode ficar quietinho. Eu vou só. São 11h26 ali. Se quiser, se estiver morto, faça agora 1 minuto de silêncio. Onde as coisas estão mudando rápido demais. Nós tivemos um tempo onde muita coisa era subliminar, lembra? Diz ao contrário, vamos ver o que sai aqui, esse nome aqui, nova era, o que esse símbolo significa. Nós vivemos num mundo, em questão de 30 anos atrás, 40 anos atrás, o tempo do subliminar. Só que agora não tem mais nada subliminar. Está tudo escancarado, claro.